Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Hoje nos dedicaremos a estudar e a conhecer mais sobre Timóteo, ministro de Cristo Jesus. Esta foi uma das qualificações que Paulo usou para adjetivar Timóteo. Tão importante colaborador, missionário, evangelista, dedicado à obra de Cristo Jesus como seu verdadeiro ministro. Vamos acompanhar este estudo? Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e gostaria de convidar-lhe a conhecer o meu site, também a seguir-me no Instagram. É bem fácil, basta você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code logo aqui no canto. E também conhecer uma playlist muito especial, Estudos Bíblicos, que está no meu canal no YouTube. E nesta playlist você terá estudos direcionados para o seu enriquecimento, a sua edificação espiritual de temas muito relevantes, bíblicos. São vídeos de 20 a 30 minutos que eu quero convidar-lhe a conhecer e também a compartilhar com outras pessoas para que nós possamos juntos levar a palavra de Deus. Portanto, vamos a Timóteo, um discípulo chamado Timóteo. Está aí o título do nosso estudo de hoje. Bem, por onde iniciar? Selecionei aqui um versículo que está em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Este é o momento que nós precisamos seguir este conselho pastoral, este conselho de Paulo para Timóteo, para a minha vida e também para a sua, que nós, como filhos de Jesus, filhos de Deus adotados em Jesus, devemos nos fortificar na graça que há no nosso Senhor. Timóteo, durante tantas adversidades, tantas dificuldades que enfrentou no seu ministério, precisou sim, como filho espiritual de Paulo, mas como filho de Deus, fortificando-se na graça especial que há somente em Cristo Jesus. É o que eu desejo para você. Muita força em Cristo Jesus, por meio da sua graça sobre as nossas vidas. Timóteo. Quais lentes nós veremos Timóteo hoje? Quais olhares dedicaremos a este tão importante missionário de Cristo Jesus? Muitas seriam as possibilidades, as vertentes que poderíamos explorar. Contudo, selecionei a identidade, o comprometimento e o relacionamento. São estas as lentes que colocaremos a partir de agora para olharmos sobre a vida e o trabalho missionário do líder da igreja, Timóteo, um discípulo chamado Timóteo. Começando pela sua identidade. Quem foi Timóteo? Esta identidade certamente precisa ter o seu início com o nascimento de Timóteo. Esse nascimento foi em qual cidade, você perguntará? Supostamente, há fortes indícios, as possibilidades apontam para a cidade de Listra. Cidade de Listra. Talvez não exatamente Listra, talvez Derbe, mas naquela região. Qual região mesmo, professor? Região da Galácia. E você vai conferir ali na playlist no YouTube que já há um estudo sobre a carta aos Gálatas. Sim, aceite o meu convite, acompanhe os demais estudos bíblicos, já é uma série muito grande e você poderá aos poucos estudar cada um deles, inclusive este sobre os Gálatas. Aqui nós temos, e vou colocar para você aqui mais facilmente um ponteiro laser, o meu apontador, mostrando onde está o sítio arqueológico de Listra. Não temos a cidade de Listra hoje, mas a região do sítio arqueológico ainda não escavado está na Turquia. Hoje na região da Turquia, nesta passagem tão importante do Oriente para o
ocidente, na Turquia, cidade de Listra, provavelmente onde nasceu Timóteo. Outras cidades importantes da região da província romana da Galácia, anteriormente região da Licaônia, província romana da Galácia na época, Antioquia da Pisídia, Icônio, atual cidade de Conia, e Derbe. Tanto Derbe quanto Listra e Antioquia da Pisídia dizem respeito a sítios arqueológicos e não a cidades atuais propriamente ditas, enquanto Icônio converteu-se na atual cidade de Konya, todas ali na região da Turquia. Você vê aqui Antália, né, Istambul, lembra-se, Bizâncio, Constantinopla, Istambul, a cidade de Esmirna, o mar Mediterrâneo, ilha de Chipre, chegando aqui mais para a parte oriental do Império Romano naquela época. Hoje nós temos a Síria, o Líbano, o Damasco, a região da Cisjordânia, de Israel, a Jordânia logo aqui ao lado, e a partir do mar Egeu chega-se à Europa, à Grécia, região da Macedônia atual. Todo este o contexto que nós podemos observar hoje relacionando-se com a historicidade de Timóteo, iniciando a sua vida ali na cidade de Listra. Pois bem, fixando-se essa questão do nascimento, precisamos ver a paternidade. Timóteo nasceu de uma mãe judia, uma judia convertida a Cristo. Esta é uma característica muito especial, diferenciadora para a vida de Timóteo. E o pai dele era grego. Notem, já uma miscigenação sob o aspecto racial, uma amálgama cultural greco-romano, judaico e cristão, tudo isso influenciando, fazendo um cabedal de características, de diferenciais para a formação de Timóteo, levando-o a ser um colaborador imprescindível, fundamental, elogiadíssimo por Paulo. Notem bem toda a familiaridade que ele tinha com a cultura daquela região do Mediterrâneo, também com a cultura judaica por meio da sua mãe, e certamente a cultura grega, e isto permitiria, junto com Paulo, que ele levasse a palavra, que ele estivesse em diferentes locais e conseguisse trabalhar bem em diferentes culturas. A interreligiosidade dentro da sua própria família serviria também como uma forma de permiti-lo, de impulsioná-lo para o trabalho missionário, tendo o entendimento, a empatia com as pessoas que passariam a ouvir, a partir de Timóteo, a palavra do Deus verdadeiro e de Jesus, o Senhor. Homem de fé. Característica de Timóteo, considerado como um homem de fé. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Estou convencido que também habita em você. Paulo apresenta este relato a respeito de Timóteo, deixando de forma bastante notável a herança cristã que ele recebe a partir da sua família, da sua avó, da sua mãe. Note que não faz menção ao pai grego, nem mesmo se o pai era vivo na época, qual era a relação, não tem esta referência na Bíblia, mas é muito clara em relação à avó e em relação à mãe. Como foi o trato de Timóteo com o cristianismo a partir desta herança vinda da sua própria família. Ele foi circuncidado, mas foi circuncidado numa condição muito especial. Não aquela circuncidão do menino dentro da cultura judaica, talvez até pelo seu pai ter sido grego, isso não foi levado a efeito, não foi a termo quando ele era o menino, mas Paulo fez esta opção, orientou, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Notem a visão estratégica de Paulo. Conversou certamente com Timóteo, explicou para Timóteo que a circuncisão não tinha qualquer relação com
a salvação em Cristo Jesus, que a circuncisão não garantia a salvação, que não era um mecanismo para a salvação, não era a via de salvação, mas que a circuncisão iria abrir portas nas sinagogas para que, como era o costume de Paulo, ele e Timóteo pudessem adentrar e iniciar a sua fala a respeito de Cristo Jesus, testemunhando as boas novas da salvação. Então, note que Paulo faz, possivelmente ele mesmo, esta circuncisão em Timóteo, já adulto, mas como uma estratégia missionária e, de forma alguma, levando a circuncisão para um patamar do qual ela não tem condição de dar a salvação a alguém, levar uma palavra de salvação. A circuncisão, esse atributo, esta característica muito própria do judaísmo, foi bem tratada por ocasião do Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Aliás, há um estudo, um dos nossos estudos bíblicos, na playlist muito especial para você, só sobre o Concílio de Jerusalém, especialmente elaborado. Vá lá, né? Acompanhe esse estudo sobre o Concílio de Jerusalém, saiba mais sobre a circuncisão. Então, sobre essa característica, está posto também a formação de Timóteo. Ele era ainda jovem. Alguns estudiosos posicionam Paulo na faixa de 47 anos e Timóteo na faixa de 31, 33 anos, por ocasião da sua associação missionária. Ainda era considerado um jovem, e Paulo diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Esse versículo é para você, jovem. Seja um exemplo. Seja um exemplo na fé. Não deixe que ninguém lhe despreze. Não deixe que ninguém desmereça, desqualifique a sua vida, nem a sua fé. O seu procedimento tem que ser impecável. Demonstre amor. Mantenha-se firme na fé e tenha uma vida de santidade, uma vida de pureza. Qualificações do jovem Timóteo. Ainda sobre a sua identidade. Ele precisou ser encorajado. Todos nós precisamos de encorajamento. Há momentos em nossa vida em que o chão treme, em que nós necessitamos de um ombro amigo, alguém que venha e nos dê uma palavra de conforto, de esperança, mas também uma palavra firme, uma palavra de fortaleza, de coragem. Isto aconteceu com Timóteo. Note, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 8, carta da prisão, da segunda prisão em Roma, Paulo sozinho, Paulo numa condição terrível na masmorra romana, dizendo: Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim. Não se vergonhe de testemunhar do Senhor, porque você recebeu poder ao descer sobre você o Espírito Santo para ser testemunha, Timóteo. Também você e eu, para sermos testemunhas, portanto, não devemos nos envergonhar do Senhor. E Paulo diz: nem de mim, apesar de eu estar aqui nessa masmorra romana, não se envergonhe de mim. Eu sou prisioneiro não dos romanos, eu sou prisioneiro do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. E suporte comigo os sofrimentos pela pregação do Evangelho das Boas Novas, segundo o poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Esse encorajamento vem do Espírito Santo de Deus. O poder para termos coragem de testemunhar vem do Espírito Santo. É ele que nos dá as condições, a ousadia para irmos em frente, não nos envergonhando do Evangelho jamais, nem de Deus, nem daqueles que nos antecederam na fé. Este é um destaque muito importante na vida de Timóteo. Bem, vou alinhar aqui uma outra característica com vocês a respeito de indagações, suposições da saúde de Timóteo. Veja o que Paulo diz.
Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Frequentes enfermidades. Interessante, não é? Missionários são acometidos de doença. Missionários têm dificuldades. Missionários precisam ser encorajados. Missionários precisam de recursos, até mesmo para serem devidamente, adequadamente medicados. Paulo teve o benefício de ser acompanhado em grande parte do seu trabalho missionário e também durante a prisão por Lucas, o médico amado. Opa, mais um destaque aqui para você, né? Existe um estudo sobre Lucas, maravilhoso à sua espera. Participe desse estudo, compartilhe, inscreva-se no canal dos estudos bíblicos. E Paulo faz algumas menções aqui, a questão da água, a dificuldade de você conseguir naquela época, em todas as viagens, água de boa qualidade, água que consideramos hoje potável, em boas condições para que seja bebida, e também dores no estômago que poderiam acometê-lo, enfermidades. Paulo usando aqui talvez o vinho como uma tintura, o vinho como um veículo de medicina, de medicamentos para melhoria das enfermidades. Nenhuma alusão aqui a uma condição de se embebedar ou de tomar este vinho como uma condição habitual em sua vida, mas talvez como sendo ele um extrato de vegetais, importantes compostos ativos ali da uva permanecendo no vinho, e esse extrato alcoólico poderia ser benéfico para a saúde. Os recursos medicamentosos daquela época eram bastante escassos, e Paulo fazendo menção e se preocupando com a questão da preservação da saúde e da qualidade de vida de Timóteo. Sobre a sua identidade, a conduta e a reputação. Precisamos acentuar isto. Como era Timóteo identificado com respeito à sua conduta? Qual é a reputação que o antecedia? Os irmãos de Listra e de Icônio, note bem, aí Listra e Icônio, as cidades próximas ali da Galácia, davam bom testemunho dele. Importantíssimo para o cristão, não é isso? Que a vida cristã seja identificada pelos que estão fora da igreja como sendo de bom testemunho, uma conduta íntegra, ilibada e uma reputação que o precedia, mostrando ser alguém de grande confiança e respeitabilidade. Segunda lente que vamos colocar agora para enxergarmos Timóteo, o comprometimento. Já conhecendo mais sobre a pessoa do Timóteo, vejamos como ele se comprometeu com a obra missionária. Primeiro, um discípulo de Jesus. Segunda viagem missionária de Paulo, vamos posicionar aqui, nesta segunda viagem, Paulo chega a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Veja que ele não se converteu pela pregação de Paulo, mas ele já vinha de uma experiência de conversão a partir da sua avó e da sua mãe. Isto representava claramente Timóteo como um discípulo de Jesus, e Paulo percebeu-se disto e já chamou de um discípulo Timóteo. Lucas relata em Atos capítulo 16. Aliás, está aqui em destaque porque é justamente o versículo do qual eu extraí o título deste estudo. Um discípulo chamado Timóteo. E você? Você pode ser identificado como um discípulo chamado seu nome? Alguém diz com menção a você: ah, eu conheço, é um discípulo chamado discípulo de Jesus, mostrando o quê? Comprometimento. Bom, isso aconteceu segunda viagem missionária, quando o chamamento
ocorreu? Saindo aqui, né, de Antioquia, Antioquia era o pivô central das viagens missionárias, segunda viagem missionária, começando por Tarso e seguindo para a região da Galácia, Derbe, depois Listra. Exatamente nessa cidade que Timóteo é incorporado à caravana missionária de Paulo. Depois seguiram pela região da Galácia, ele pensava em ir para a região da Bitínia, do Ponto, mas passou a Macedônia a partir de Troade. Aqui Lucas acaba sendo incluído no grupo missionário e seguindo para a região da Macedônia, descendo para a região da Acaia e depois fazendo todo um retorno aqui pela Ásia Menor, por Chipre, Porto de Cesareia e subindo de novo até Antioquia. É o percurso da segunda viagem missionária, com destaque então para a cidade de Listra, cidade a partir da qual Timóteo foi reconhecido como discípulo de Jesus por Paulo e passou a viajar com ele. Foi capacitado. Um discípulo capacitado. Por esta razão, torno a lembrar-lhe, Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Como Paulo descreve aqui com clareza, ele foi consagrado ao trabalho missionário, à imposição das mãos de Paulo, levando-o para uma participação mais efetiva na obra do Senhor. E o dom de Deus, o dom que vem somente pelo poder do Espírito Santo. Timóteo era alguém comprometido, capacitado, um agente missionário. Atenção, missionários. Note aqui o que Paulo fala a respeito de Timóteo a partir do relato de Lucas. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Note aqui o comprometimento de Timóteo com o trabalho missionário e a confiança de Paulo em Timóteo. Enviou, então enviou. O missionário, ele é enviado. O missionário é um representante do reino de Deus aqui na terra. E Paulo, com toda a confiança no comprometimento de Timóteo, enviou-o à Macedônia, permanecendo um pouco mais na província da Ásia. Sobretudo, isso demonstra um reconhecimento da capacitação e do comprometimento de Timóteo para a obra missionária. Um evangelista. Pregação do evangelho, pregação das boas novas de salvação. 2 Timóteo 4:5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista. Não deixe de pregar a palavra, Timóteo. Cumpra plenamente o seu ministério de evangelista, o seu ministério de missionário, o seu ministério de comprometido discípulo do Senhor e líder enviado para as igrejas da Macedônia e da Ásia. Cumpra plenamente o seu ministério como evangelista, Timóteo. Prosseguindo, vamos fazer uma linha do tempo de toda esta participação evangelística missionária de Timóteo, a começar de Atos 16:3, o chamado missionário após o Concílio de Jerusalém, início da segunda viagem missionária de Paulo. Atos 16:6, região da Frígia e da Galácia, portanto, ali passando por Listra, e Timóteo sendo, então, levado para a caravana missionária. Já Atos 16:12 coloca Timóteo na região romana da Macedônia, na província da Macedônia, acompanhando Paulo. Paulo segue viagem. Contudo, Timóteo permanece em Bereia. Ele tinha começado em Troade, né? Tinha apenas descido ali a Macedônia e Paulo já estava com ele ali, espessando este relacionamento, fazendo com a seguinte condição para Timóteo: você pode ficar em Bereia, eu vou prosseguir viagem, eu vou seguir em direção a Caia e você continua em Bereia, eu estou seguro, eu tenho convicção, Timóteo, que você vai fazer um bom trabalho aqui enquanto eu saio, porque eu estou
estou sendo muito perseguido aqui em Bereia, tal como fui em Tessalônica. Atos 18:5 já posiciona Timóteo indo encontrar Paulo em Atenas. Paulo, preocupado que estava com o que havia acontecido, estas perseguições em Tessalônica e na sequência em Bereia, preocupado com o que estava acontecendo com a igreja em Tessalônica. Ele teve que sair muito rápido de lá. Há um estudo também que eu quero lhe convidar a conhecer sobre 1 aos Tessalonicenses. Na verdade, dividida em duas partes. A primeira sobre a contextualização da elaboração da carta e a segunda parte sobre a carta propriamente dita. Está lá na playlist, acompanhe esses estudos. Então encontra Paulo em Atenas e Paulo diz para Timóteo, é importante que você volte lá em Tessalônica, porque eu quero saber o que está acontecendo com aquela igreja, eu quero notícias daquela igreja. Então Timóteo é enviado, vai até a Tessalônica e retorna para dar notícias a Paulo. Nesse meio tempo, Paulo já saiu de Atenas e está agora em Corinto, capital da Caia. Timóteo retorna, encontra Paulo em Corinto, dá as boas novas de como as coisas estavam acontecendo bem ali na igreja de Tessalônica, apesar das perseguições, e segue em viagem. Timóteo, então, passa a acompanhar Paulo por seu trajeto, a sua rota, a sua peregrinação missionária, região da Macedônia, região da Ásia Menor, possivelmente o acompanhou até o retorno a Jerusalém. Esteve com Paulo em Roma durante a sua primeira viagem missionária, e você pode acompanhar isso segundo as cartas escritas ali por Paulo em Roma, a primeira prisão, aquela prisão por acusação dos judeus, em que Paulo estava em uma condição domiciliar ainda, embora vigiado pelos soldados romanos, mas era uma prisão domiciliar, ele gozava de alguma condição de se comunicar com as igrejas por meio de cartas, por meio dos agentes missionários que estavam junto consigo. Na sequência, Paulo envia Timóteo para Éfeso. Estamos falando aí talvez da quarta viagem missionária. Sim, aquele trabalho missionário que Paulo manteve entre a primeira e a segunda prisão em Roma. Neste ínterim, Paulo encomenda a igreja de Éfeso a Timóteo, liderança de Timóteo. Mais uma vez, um reconhecimento notável à participação de Timóteo, e Paulo diz, você vai para Éfeso, você vai cuidar da igreja de Éfeso. A partir daí, Paulo retorna a Roma e é preso, agora sob uma acusação de estar contra o governo romano, acusação de sedição, de revolução, uma acusação muito séria contra César. Acusação contra os cristãos, e Paulo era um líder reconhecido, ele passa à prisão romana, ele vai para o calabouço, ele vai para a masmorra romana, e é possível que Timóteo o tenha visitado. Ele pede a Timóteo que o visite. Não há um relato muito claro de Lucas a respeito disso, mas fica registrado a solicitação de Paulo para que Timóteo o encontre na segunda prisão romana. Terceira lente pela qual enxergaremos a vida de Timóteo, um discípulo chamado Timóteo. Os seus relacionamentos, a identidade, o comprometimento e os seus relacionamentos. Primeiro, o relacionamento com Paulo. Considerado por Paulo seu filho na fé. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que qualificação maravilhosa, meu verdadeiro filho na fé. Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu filho na fé. Quem é o seu filho na fé? Quem é sua filha na fé? Quais foram as pessoas que levaram o Evangelho até você e que você é filho ou filha, e quais são aquelas que você levou o Evangelho e passam a ser seus filhos, suas filhas na fé? Paulo tinha essa relação muito próxima de um apadrinhamento, de uma
paternidade espiritual sobre Timóteo, considerava-o o seu verdadeiro filho na fé. A relação entre os dois era tão íntima, tão próxima, tão profunda e intensa, que Timóteo foi destinatário de 2 das cartas de Paulo. Bom, no Corpus Paulinum, o conjunto das epístolas paulinas, há 3 cartas chamadas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Portanto, 2 cartas dedicadas a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, a Timóteo, meu amado filho. 2 cartas de aconselhamento, 2 cartas de instrução, de encorajamento e de muito amor de Paulo com respeito, com relação a Timóteo. Se ele foi destinatário de 2 cartas de Paulo, ao mesmo tempo Timóteo foi corremetente de Paulo com respeito a 6 cartas. Olha que importantíssimo isso. Das cartas de Paulo, 2 Timóteo foi destinatário e 6 ele escreveu junto. 6 cartas Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, chama Timóteo como coautor das cartas. Quanta honra, que reverência, que importante isso foi para a vida de Timóteo, ser reconhecido por Paulo como coautor de suas cartas. Vou lançar agora uma pergunta a você. Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo. Eu estou lhe dizendo que são 6 cartas. Quais são as outras 5 cartas de Paulo nas quais Timóteo é incluído como remetente? Eu estou, inclusive, pensando aqui em cada estudo bíblico daqui para frente, colocar uma pergunta. E você fará essa pesquisa e a resposta você postará nos comentários aqui embaixo. Vamos combinar assim? A iniciar desta pergunta? Há algum tempo atrás eu já havia feito uma pergunta e uma irmã respondeu muito acertadamente. Agora vou tornar isso um hábito. Sempre lhe fazer uma pergunta. 6 cartas, uma eu já entreguei aqui, já disse que é Filipenses. Quais são as outras 5 cartas de Paulo nas quais Timóteo é incluído, relacionado como corremetente, como coautor das cartas com Paulo? Respeito e confiança, relacionamento de respeito e confiança, com respeito também, relacionando-se com a igreja, relacionando-se com o seu tutor Paulo. Vocês sabem, igreja, que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Relação próxima, íntima, uma relação que assegurava a Timóteo ter acesso a Paulo e, ao mesmo tempo, ser reconhecido pela igreja como aprovado. Respeito e confiança mútua. Também respeito e confiança da igreja. Lembre-se, ele era jovem e Paulo faz menção a isto. Timóteo, para a igreja, era um mensageiro de boas notícias, como assim o era também para o líder Paulo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, tessalonicenses, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Você conhece pessoas que só gostam de dar má notícia? Sempre tem uma notícia ruim para divulgar. E as boas notícias, hein? E as boas notícias? Nesses tempos nós precisamos de boas notícias. E aqueles tempos também eram duros. E Paulo, extremamente preocupado com a igreja de Tessalônica, recebe de Timóteo muito boas notícias sobre os irmãos e irmãs que lá haviam ficado. O relacionamento de Timóteo ainda com a igreja. Note que eu falei do relacionamento dele com Paulo, agora estou destacando o relacionamento com a igreja de liderança. Partindo eu, Paulo, para a Macedônia,
Roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e tantas outras instruções que Paulo passou a Timóteo para a igreja de Éfeso. Ele estava como um líder com autoridade para ordenar, para colocar em ordem, para dar um direcionamento à igreja de Éfeso. Liderança, mais uma característica diferencial de Timóteo, bem observado por Paulo e que persuadiu Paulo a dar a Timóteo a condição de comandar, de ordenar a uma igreja tão importante como Éfeso, capital da Ásia Menor. Relacionamento de Timóteo com Paulo, relacionamento de Timóteo com a igreja e finalizo com o relacionamento de Timóteo com o próprio Deus. Qual era o relacionamento de Timóteo com Deus? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo era um homem de Deus, voltado para Deus, segundo a vontade de Deus, um homem dedicado a realizar na sua vida os propósitos de Deus, inteiramente focado em Deus. Ele não estava focado em si próprio, ele não tinha uma questão voltada para o seu desenvolvimento pessoal e para que ele estivesse sob observação de todas as pessoas e se colocasse em perspectiva. Não, nada disso. Ele sempre fazendo menção a Paulo e fazendo tudo para a glória de Deus, servindo a Deus como um homem preparado para toda boa obra, conduzindo-se pelos caminhos do Senhor. Paulo identificou Timóteo, chamou para a obra missionária e teve dele grande orgulho, pois ele era, Timóteo, um homem de Deus. Para fecharmos, 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Esta é a mensagem final para você, meu irmão, minha irmã. Pregue a palavra como Timóteo pregou. Esteja preparado como Timóteo esteve preparado. E faça a sua obra de evangelista. Faça cumprir o seu ministério, minha irmã. Cumpra o seu ministério, meu irmão, a tempo e fora de tempo. Vivemos tempos difíceis, tempos espinhosos, tempos áridos, mas sempre é o tempo de Deus para que a palavra seja pregada e você precisa estar preparado. Uma das formas de você se preparar é estudando, dedicando-se à palavra do Senhor para que possa pregar como obreiro, como obreira aprovada e de que não tendo se envergonhar, pois maneja bem a palavra de Deus, está preparado para pregá-la e realizar o seu ministério. É o que eu desejo para você. E que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, lhe proteja a sua família de maneira abundante. As bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Cuide-se bem. Até o nosso próximo estudo. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.